Menos para um certo Tolima. Um pré-erro. Pré-Libertadores. Um pré-erro. Pré-correto. Vamos a Montevidéu, no Uruguai, onde amanhã o Botafogo enfrenta o Nacional e quem traz as notícias é o repórter Eudes Júnior. Bom dia, Eudes. Bem-vindo à redação. Bom dia, Rizek, Marco, Diogo. Bom dia a você que está sempre com a gente aqui no Redação Sport TV. Vou abrir aqui mostrando os jornais do Uruguai, Rizek. Eles estão muito, mas muito preocupados mesmo. Pedir aqui é o Damião Medeiros, aqui é o Ovación, que é o diário esportivo do jornal É o País. Traz aqui página dupla, o grande ausente. À direita aqui, tirando a camisa, é o Rodrigo Aguirre, considerado o melhor jogador do Nacional. Artilheiro do time nesta temporada com 11 gols. O Nacional tem 45 gols no ano, ou seja, praticamente aí arredondando, de cada 4 gols do Nacional, um é marcado pelo Rodrigo Aguirre, fora a participação dele em assistências, jogadas ofensivas. Aqui à esquerda está o Hugo Silveira, com 2 gols na Libertadores, que será o substituto provável do Rodrigo Aguirre. Vou mostrar aqui também o outro jornal, porque em todos os jornais aqui do Uruguai, sempre a mesma história, sempre o Rodrigo Aguirre com uma grande preocupação. Esse aqui é o Observador, diz: sem você não é a mesma coisa. Rodrigo Aguirre não se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo e vai se ausentar da partida contra o Botafogo nesta quinta-feira. E os tricolores, tricolor uruguai, que é o caso do Nacional, vão ficar sem o seu goleador. Há uma grande preocupação em relação a isso aqui. Inclusive o Rodrigo Aguirre deu entrevista coletiva ontem, era dúvida até então, depois teve um treino fechado à imprensa. Nesse treino ele sentiu, mostrou que não está recuperado, por isso sequer foi relacionado, não vai ficar nem no banco de reservas. Depois desse treino, nós tivemos acesso ao estádio e ao gramado, um estádio histórico, André Rizek, o Gran Parque Central. Do lado de fora tem uma placa, inclusive, ali com o escudo da Associação Uruguaia de Futebol, do Nacional e da FIFA, porque é o estádio que sediou a primeira partida da história das Copas, 13 de julho de 1930, Estados Unidos 3, Bélgica 0, simultaneamente ao jogo França 4, México 1, no estádio Pocitos, mas esse estádio não existe mais. Então, o estádio do Nacional, a casa do Nacional do Uruguai, o Gran Parque Central, é de fato um estádio histórico por essa razão, e também foi o estádio onde a seleção brasileira marcou o seu primeiro gol em mundiais, na derrota para então Iugoslávia por 2-1. No dia seguinte, 14 de julho de 1930, o gol marcado pelo Preguinho, ídolo da história do Fluminense, um dos grandes jogadores do tricolor carioca, marcou o primeiro gol da seleção brasileira em Copas do Mundo. Esse estádio também tem uma curiosidade: ali na arquibancada tem um banquinho com uma estátua de Carlos Gardel, símbolo máximo do tango, história intimamente ligada, além da Argentina, evidentemente, à Colômbia e ao Uruguai. Frequentou o Gran Parque Central em 1928 e recebeu essa homenagem dos torcedores do Nacional. No estádio a gente vê algumas obras para ampliação. A capacidade atual é de 26 mil lugares, são 4 mil cadeiras reservadas para a torcida do Botafogo, mas com 2 mil ingressos destinados aos botafoguenses, e a ampliação desse estádio para 40 mil. Espera-se que a obra termine no primeiro semestre do ano que vem, para ampliar de 26 para 40 mil. E aí tem uma situação que lembra muito o Brasil, Rizek. O Nacional, ele prefere jogar na sua casa, no seu próprio estádio, em vez do Centenário, e faz essa ampliação exatamente porque, se chegar, por exemplo, às semifinais da Libertadores, terá que mandar os jogos no Centenário, e eles querem jogar no seu próprio estádio. Acontece com o Centenário aqui, a mesma coisa que ocorre com o Maracanã no Rio de Janeiro, já que o Peñarol também construiu o seu próprio estádio. Mas, além do Rodrigo Aguirre, que era dúvida quando deu entrevista coletiva, depois foi vetado, falou com a gente também o goleiro Esteban Conde, e ele deu uma explicação curiosa sobre o que conhece do Botafogo. Vamos ouvi-lo. En lo que vimos a nivel grupal, un equipo que por ahí no juega al estilo que juegan los equipos de Río de Janeiro. Es un equipo que juega mucho más, el otro día no sé quién lo decía, a un estilo gaullo, ¿no? En segunda pelota, ponen rápido la pelota adelante para llegar desde atrás, ataca con mucha gente, eso vimos también. Y bueno, y se les puede generar alguna dificultad también en alguna transición, rompiendo líneas por el centro. Creo que es los lugares donde encontramos que podemos hacerle daño. Muito se fala disso aqui, Rizek, na imprensa uruguaia, entre os jogadores do Nacional também, que o Botafogo é um time carioca com estilo gaúcho. Eu achei isso
muito curioso. O Nacional tem um comportamento muito parecido com o Botafogo, uma certa dificuldade em propor o jogo. Os jogadores, inclusive, declararam que preferem jogar até fora de casa em função disso. Há uma preocupação enorme de não tomar gol. Então são estilos um tanto quanto parecidos. E muda o esquema tático do Nacional quando joga no campeonato local, que é um time um pouco mais ofensivo, e na Libertadores um meio-campo mais marcador. O que vocês acharam dessa declaração aí do Conde? Eu vou repercutir já, porque coincidentemente a gente tem um gaúcho e um carioca na mesa. Mas antes eu quero saber de você, o de Júnior, que é um bom mineiro. Qual é o estilo mineiro de jogar futebol, hein? Varia um pouco, hein? Tem o estilo da academia, digamos, que é o estilo do Cruzeiro, desde a década de 60, aquele grande Cruzeiro de Tostão, Piazza, que lembra um pouco a academia do Palmeiras, mais de toque de bola, e o Atlético sempre com um estilo mais aguerrido, né? Aquele esquema galo doido. Então essa escola varia de acordo com o time. Eu não sei se podemos falar numa escola mineira, porque é uma diferença muito grande, historicamente, entre o estilo do Cruzeiro e o estilo do Atlético, por exemplo, Rizek. Maravilha, Eudes, grande abraço para você, obrigado. Peraí que já ele vai falar do Botafogo, mas antes eu quero saber de vocês o seguinte. Qual é o estilo carioca de se jogar? Existe um estilo Rio de Janeiro de se jogar? Rapaz, eu acho que as torcidas do Rio gostam de ver seus times para frente. Propondo o jogo. O Flamengo que definiu o Flamengo, né? O Flamengo dos anos 80, ele era assim. O Botafogo mais memorável também era um time que propunha muito o jogo. Agora, eu não sei, o Grêmio é um time carioca? O que se discute agora lá, a partir do Roger, especialmente, depois o Renato aprofundou isso, é que este time do Grêmio, ele revogou um pouco aquela ideia que a gente tinha, assim, até do Filipão dos anos 90, de uma ênfase assim mais física, e de jogar por uma bola. O camisa sabe? 10 no Grêmio é o camisa 5, né? Sabe aquela coisa da força, da garra e tal? Hoje esse time do Grêmio fala disso, mas fala menos, fala mais em jogar, entendeu? E não tanto em força, em uma grande revolução contra os adversários, aquela coisa que o Filipão falava muito. No caso dos cariocas, eu acho que tem um ideal romântico, que é o jeito, que é o Maracanã, lotado, é o futebol arte, isso aí ainda está no imaginário das pessoas, inclusive do uruguaio que deu a entrevista. Sim. Claro que isso está, é óbvio que está. Eles têm mais uma proximidade. Maracanã colorido, né? Não, e vai ser sempre assim. É propor um jogo mais cadenciado, um futebol sambante, que dribla, né? Que dribla samba, futebol, aquela ideia. Eu, como paulista, aqui temos um mineiro, um carioca, gaúcho e um paulista. Eu cresci assim, pensando no Rio de Janeiro. É o futebol alegre, festa. São Paulo a gente é mais sisudo, né? Os próprios gritos de torcida são mais quadradões. Mais desafinados. Menos musicais, assim. Poxa, que inveja da alegria dos cariocas com o futebol. Mas eu acho que tudo isso são estereótipos. Não acho que exista uma maneira mineira, carioca, paulista, gaúcha de jogar futebol. Mas historicamente isso em algum momento aconteceu. O futebol do Rio Grande do Sul, ele sempre foi um futebol assim que o primeiro deu mais ênfase à parte tática, à parte física, com o Foguinho, né, que é meio lá nos anos 50, do Grêmio, foi meio que o inventor do jeito gaúcho de jogar futebol. Assim, durante muito tempo, era muito mais admissível um time do Rio Grande do Sul jogar com 3 volantes, independentemente da função, mas com 3 volantes, do que um carioca. Um time carioca com 3 volantes ninguém aceitava. No Rio Grande do Sul nunca teve problema nenhum. E o Inter dos anos 70, no fundo, os times de futebol mais refinado da história do futebol brasileiro? Mas era um time que não tenha dúvida nenhuma. E aliás, se tu pegar o Grêmio que foi campeão mundial, o Grêmio que sabia jogar demais também, né? Mas este time do Inter, por exemplo, era um time que taticamente era um primor. Era um time que valorizava demais isso, que se defendia muito bem. O Falcão era volante. Carpegiani. Também, mas jogavam, né? E é um time totalmente fora da curva. Mas é um time que sempre priorizou, assim, questões táticas, se defendia muito bem. Esse time do Inter, quando jogou com o Fluminense, a máquina tricolor, ele era visto assim, olha, o futebol do Sul, de força, jogando contra a Super Arte, que era o Fluminense daquela época. O problema é você gostar tanto desses estereótipos que você não consegue ver... Nada é eterno, né, gente? As coisas não consegue ver o que está acontecendo. Nada é eterno. É muito boa. Muito boa. Eudes, de antropólogo, né? Muito boa. O que você nos conta do Botafogo, Eudes? Já falo do Botafogo, Rizek, rapidamente eu falei aí da diferença do Cruzeiro, mais cadenciado, o Atlético com um jogo mais vertical, mais aguerrido, em profundidade, mas uma coisa comum, os dois times também, historicamente, sempre procuram o gol, são estilos mais ofensivos, então não remonta muito
a essa escola gaúcha de uma marcação muito forte. Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, historicamente, são pressionados por suas torcidas a buscarem os gols, os dois times o tempo todo. Um estilo diferente, mas sempre bastante ofensivo, digamos assim. Sobre o Botafogo, o time chegou nessa madrugada por volta de 1h30 da manhã. Eu estava lá com Alan Caldas, com Damião Medeiros, na porta do hotel, cerca de 40, 50 torcedores do Botafogo esperando no frio de Montevidéu. 7 graus era a temperatura ali naquela ocasião. A chegada do ônibus com a delegação. E apesar das 3 derrotas consecutivas, né, incluindo aí 2 jogos pelo Brasileirão e o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, então Avaí, Atlético Mineiro e Corinthians, essas 3 derrotas consecutivas em que o Botafogo não marcou gols, isso também foi ressaltado aqui pela imprensa uruguaia, o Bruno Silva demonstrou otimismo. A gente aprendeu a jogar Libertadores, né? Então acho que nós tá vindo de 3 derrotas seguidas, competição é diferente, mas é mudar a chave, voltar a jogar que a gente joga na Libertadores e recuperar o bom futebol. Acho que estamos devendo para a torcida aí um grande jogo aí, mas enfim, que a gente possa sair daqui com o resultado positivo, com a vantagem lá para o jogo de volta no Brasil. Colo-Colo, Olímpia, Estudiantes, Atlético Nacional da Colômbia e agora o Nacional pela 5ª vez o Botafogo vai enfrentar um campeão de Libertadores, no caso um tricampeão, que é o Nacional do Uruguai, transmissão do Sport TV a partir das 9 da noite. Amanhã estarei com Júlio Oliveira, Ricardo Rocha e toda a nossa grande equipe. Tá certo, Rizek? Um abraço para vocês. Valeu, Eudes. Até agora o Botafogo demoliu todos os campeões que passaram pelo seu caminho. Vamos ver amanhã. Vou filosofar, hein? Filosofe. Acho que essa história está ligada ao tempo em que o jogador era formado na rua. No caso do Rio de Janeiro, com a praia. Muitos jogadores vieram da praia. Heleno jogou na praia. O próprio Júnior jogou na praia, para não ir tão longe assim, anos 70. No Rio Grande do Sul, que hoje o jogador é formado nos CTs. Né? E troca-se muito, né? O Grêmio não tem necessariamente na sua base só jogador gaúcho. No seu elenco, não dá para dizer que o Grêmio é um time de jogadores gaúchos, o Corinthians paulista. Aí no Sul, pelas características climáticas, muita chuva, frio, lama, talvez, no interior principalmente, talvez tenha forjado essa característica de mais força física. Eu acho assim, ó, a proximidade com o futebol da Argentina e do Uruguai ajuda a escrever a história do futebol gaúcho. É claro, você vai no Uruguai e fala com um motorista de táxi, o cara faz uma análise tática de todos os times lá. Eles gostam disso desde sempre. Então eles valorizam. Você vê ali o goleiro uruguaio falando em linhas, em furar linhas, em termos táticos que talvez só agora a gente esteja usando, talvez trabalhando mais. Eles gostam disso, então é óbvio que a proximidade ajudou muito. O Campeonato Gaúcho do passado era, nossa, né, era bola pro mato, que é jogo de campeonato. Você não conseguia andar no gramado, agora consegue. Então ajudou também. Acho que tem muito disso. Mas assim, as coisas mudam, né? Isso era uma ideia que existia, que tem uma lógica, mas depois o tempo vai mudando, né? Nada é eterno. Agora, que boa essa discussão num jogo que inspira tanta história. E sabe por que isso aconteceu? Porque a entrevista do goleiro não é uma entrevista media training. Exato. Ele foi lá e falou, ele não chegou e disse, não, respeitamos o time brasileiro, que eles são bons, não sei o que, se a gente conseguir fazer um bom resultado em casa. Não, ele foi lá e se expôs. Agora, nessa coisa de um time que casa muito bem o seu jeito de jogar com a imagem que ele tem, eu vejo o Corinthians. Porque o torcedor corintiano gosta de se ver como um sofredor. O cara pode ser o Washington Oliveto, mas ele se vê como um sofredor. Então, você vê essa coisa que o Corinthians sempre repete de saber sofrer, e um estilo de jogo que sabe sofrer, mas que continua ganhando. Eu acho que é quando a tática consegue casar com o estereótipo, né, com a autoimagem que o clube tem, de uma maneira perfeita. Esse Grêmio de agora, do Renato, ele está revogando isso, porque o torcedor do Grêmio tem muito isso, né? Tudo é sofrido. E com este Grêmio não tem nada de sofrimento, né? Vai jogar fora, ganha de 1-0. Vai jogar em casa, 4. Não tem sofrimento. Não tem... o mais importante não é a garra, a força, é jogar, é o futebol. É um pouco antítese do que a gente tinha de ideia de futebol gaúcho. E você vê a viagem que a gente teve aqui por causa de uma declaração que saiu do senso comum. Isso aí. Eu queria dar o crédito, mas eu não lembro onde eu li, eu sempre dou o crédito aqui no programa, já citei a Fox, já citei o Milton Neves, mas eu não lembro onde eu li. Que o Rogério Ceni, ele caçava no noticiário declarações dos jogadores do time dele e reclamava quando qualquer declaração saía do senso comum. Que ele só queria que os jogadores respondessem realmente, com muita fé em Deus, muita humildade, estamos aqui nos esforçando. E ele não gostava de ver nenhuma declaração, eu li isso em algum lugar e esqueci. Porque se ele for fazia verdade, isso quando era goleiro? Diz muito do que era o Rogério como goleiro. A gente não sabe muito do que o Rogério pensava, porque ele não gostava de falar assim abertamente. Eu vou falar agora de